A mensagem é: venha o teu reino, venha o teu poder e venha a tua glória. 3 coisas Deus está trazendo sobre nós, e nessa terça-feira nós pregamos sobre venha o teu reino, porque sem o governo de Deus as outras coisas não podem vir, que é o poder e a glória. Eu queria dizer que como eu passei o mês de julho inteiro e o mês de agosto inteiro orando essa palavra, orando, 2 meses que eu estou orando, venha o teu reino, venha o teu poder e venha a tua glória. E por causa disso, essas revelações que vieram, e eu estou trazendo as mensagens que vêm dessas revelações. Eu queria que Deus começou a falar no meu coração que esse deve ser o tema da nossa igreja. O tema da nossa igreja deve ser: venha o teu reino, venha o poder e venha a glória. Se você perceber, nessas 3 coisas está tudo o que nós precisamos como igreja. Em venha o teu reino nós temos o governo de Deus, e isso significa que toda rebelião cai por terra, toda desobediência, porque nós estaremos debaixo do governo de Deus, e aí precisa da nossa rendição. Se o poder de Deus vier, nós vamos ter os milagres, nós vamos começar a falar sobre o poder hoje. Hoje eu vou começar a falar sobre o poder. E se o reino de Deus está sobre nós e o seu poder está sobre nós, a próxima coisa a seguir é a glória de Deus invadir o lugar, invadir as nossas vidas e tomar conta do tabernáculo. Então eu quero prosseguir na mensagem que Deus me deu, e 2 Timóteo 2:11 é uma palavra pequena. Eu vou pedir para você repetir, mas eu vou falar primeiro para você, depois repetir comigo. Depois diz assim: fiel é essa palavra. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Aqui está o segredo do poder. O segredo do poder é: se morremos com Ele também viveremos, tá? E a vida com Jesus é uma vida de poder, é uma vida com poder, porque não vale a pena ser crente sem poder. O diabo zomba da sua cara, você não consegue obedecer, porque não há poder espiritual na sua vida. Então diga comigo: fiel é essa palavra. Qual que é a palavra fiel? Se com Ele morrermos. E aqui está o grande problema, não é Deus descer o poder. O grande problema é a gente morrer. Por isso essa cruz está aqui hoje, e por isso a mensagem de hoje é a mensagem da cruz. Porque se com Ele morrermos, também com Ele viveremos. Amém? Você pode pôr a Bíblia aí, nós vamos orar por você, por mim, por todos que estão aqui. Nós vamos pedir: Pai, vem sobre nós nessa manhã, com o Teu poder, vem com a Tua glória. Nós já temos nos submetido ao Teu reino, nós queremos o Teu governo sobre nós. Alguém pode pedir essas coisas para o Senhor? Pede o governo dele sobre você, pede o poder dele sobre você, e pede a glória dele. Nós imploramos: venha o Teu reino, venha o Teu poder, venha a Tua glória, porque Tu prometeste na oração, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. E nós nos curvamos debaixo do reino, nós nos rendemos ao governo do Senhor, também nos rendemos ao poder do Senhor, e nós queremos ver a glória do Senhor. Quem concorda com isso? Eu declaro que venha sobre o povo do Senhor estas coisas nessa manhã. Alguém diz comigo: Senhor, me dá a revelação dessas coisas no meu espírito, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu declaro o domínio de Jesus sobre este lugar, declaro a bênção do Senhor sobre você. Amados do Senhor, a vida de Deus para nós sempre é uma vida de ressurreição. Presta atenção no problema dessa vida, tá? Todo poder, toda bênção, toda vitória é uma vitória de ressurreição. É uma vida de ressurreição. O que significa que é sempre uma vida após a morte. Tudo que Deus prometeu na palavra dele, tem que vir uma morte antes. Não tem como Deus colocar o carimbo dele na nossa carne. Não tem como Deus colocar o carimbo dele no nosso desgoverno, na nossa desobediência. Não tem como, por exemplo, uma igreja ser desobediente
infiel e Deus derramar o poder sobre ela e começar a fazer milagres e atrair pessoas. Não faz sentido. O poder de Deus é um carimbo que Ele não pode dar se as coisas não estão debaixo do seu governo. A vida que Deus traz é sempre uma vida após a morte. Se alguém está manifestando a vida de Deus, é porque houve uma morte na vida dessa pessoa. I'm sorry. Mas nós estamos aqui para descobrir o caminho da cruz hoje. Porque o caminho da cruz é o caminho do poder. Muitos ficam no meio do caminho sem poder, porque não conseguem caminhar o caminho da cruz. Eu declaro que uma revelação do Espírito de Deus está descendo sobre a igreja hoje, porque a mensagem hoje é uma mensagem de crucificação. Deixa-me dizer algo, não foi à toa que Jesus morreu. Muitas vezes eu vou tocar sem música hoje, porque você precisa prestar bem atenção. Não foi à toa que Jesus morreu. Deixa-me dizer que Jesus não precisava morrer por Ele mesmo. A única razão que Ele morreu foi por causa de nós. Mas Jesus não tinha em si nada para exterminar. Nada nele precisava ser quebrado. Nada nele precisava ser exterminado, como tem em mim. Antes de continuar essa mensagem, eu preciso declarar para você que, ao levantar hoje de manhã, eu fiz questão de fazer a minha lista de coisas para morrer, porque essa lista ela não surgiu hoje de manhã, ela está vindo há meses, ela vem há tempos, que Deus vem me dando coisas para morrer. E deixa eu dizer algo para você, se você sair daqui sem coisas na sua lista para morrer, você não entendeu nada dessa mensagem. Porque se você acha que você não tem nada para morrer, e você não tem uma lista de morte, você não entendeu o caminho da cruz. Porque a única pessoa que não tem nada para exterminar é Jesus. Em João 14:30 ele falou assim: aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Mas eu e você não podemos dizer a mesma coisa. Nenhum de nós pode se levantar e dizer: o diabo não tem nada em mim. Você deseja que ele não tenha. Mas eu preguei uma mensagem assustadora anos atrás, que até falar o título hoje assusta os irmãos. Vou falar e vocês vão assustar de novo. Que o título da mensagem foi 10% em mim é do diabo. Assustou? Não? Porque, bem que não assustou, porque se eu falar que é só 10%, eu estou dizendo que 90% em mim é só Deus, purinho. Você podia declarar isso, que 90% em você é só Jesus, todo pensamento, todo sentimento, Então 10% em mim é o diabo, é pouco demais. Então eu queria dizer que eu quero falar da minha lista de morte, para você não pensar que eu vim aqui bater na sua cabeça. Eu pensei que eram 6 coisas, e eu anotei a minha lista, porque eu venho orando por ela já está decorada, 6 coisas. Mas quando eu estava no banheiro, Deus me lembrou de mais uma. Eu falei, é 7 mesmo. Não queria levar esse número 7, porque é o número da perfeição, mas o Senhor me lembrou que são 7 coisas que eu tenho na minha lista para morrer. Mas Jesus não tinha nada para morrer nele. Mas Ele morreu para mostrar que o caminho da nossa salvação passa por uma cruz. E deixa eu explicar esse ponto aqui devagar. Existem 2 cruzes. Existem 2. A de Jesus, onde Ele morreu fisicamente, com a qual nós temos que nos identificar com Ele. Eu vou ao último ponto dessa mensagem, eu vou ensinar como identificar com a cruz de Jesus, através de Paulo. Mas a segunda cruz, Ele mandou a gente tomar. Ele falou, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Jesus já não estava falando da cruz dele. Tem 2 cruzes na Bíblia. A de Jesus, Ele já morreu nela, Ele já saiu nela, nós cantamos as músicas, não busque o Cristo crucificado, porque Ele não está mais lá, não busque nele na tumba, porque Ele não está mais lá, nós servimos a um Cristo vivo ressuscitado, amém? Então, essa cruz que aparece nas igrejas, não pode ser mais a cruz de Jesus, porque ela não existe mais,
Porém, tem uma cruz que tem que estar nas igrejas, não nas igrejas como símbolo, mas na vida de cada um, que é a nossa cruz. Tem duas cruzes. É a nossa cruz e a cruz de Jesus. Porque você vai entender o seguinte, que quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, ele está falando de uma identificação que é a porta da nossa crucificação. Porque presta atenção, a cruz na vida do crente não pode ser apenas uma teoria. Sabe por quê? Infelizmente, na vida da maioria dos cristãos, a cruz é uma coisa de Jesus. Isso aí foi para ele. Ele carregou isso aí. Aliás, ele sofreu tanto lá que eu não preciso mais sofrer. Entendeu? Ele já se crucificou tanto lá que eu não tenho mais nada para crucificar. Eu já me identifiquei com ele, identificou teoricamente. Você se identificou espiritualmente, teoricamente. Não quer dizer que você se identificou realmente, que você tomou a sua... Sabe por quê? Quando Jesus falou assim, quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz, não foi para carregar como símbolo no pescoço, não foi para carregar como botar no pináculo das igrejas, para dizer nós somos cristãos, não foi para botar um decalque no carro, para mostrar que você é cristão. A cruz na vida do crente é para ele se matar nela. Irmãos, eu estou falando do poder nessa manhã, porque o primeiro poder que nós precisamos é para caminhar o caminho da cruz. Eu vou precisar de graça para pregar essa mensagem, porque é muita coisa que está dentro de mim, muita, e às vezes eu tento seguir ali e não consigo seguir, como não estou conseguindo seguir. Deixa-me explicar algo para você que está dentro do meu espírito, porque morreram 3 pessoas na cruz, foram 3 pessoas que morreram, Jesus e 2 ladrões, certo? Só que eu queria que você observasse as diferenças entre a morte de Jesus e a morte dos 2 ladrões. Primeiro, quando Jesus caminhou para a cruz, Jesus caminhou para a cruz. Você pode imaginar um soldado empurrando Jesus e ele... Você pode imaginar isso? Alguém pode imaginar? A palavra de Deus diz que ele, tomando a sua própria cruz, ele caminhou a via dolorosa. Não havia ninguém empurrando Jesus para a cruz. Esse é o primeiro fato que eu queria colocar. Mas eu queria que você tentasse imaginar como que aqueles ladrões foram levados para a cruz. Come on, vamos lá. Estamos indo. Foi assim, você acha? Que os ladrões caminharam para a cruz? Ou você acha que não tinha uns 4 soldados arrastando aqueles homens para morrer? Eu queria dizer para você que Jesus morreu voluntariamente, mas os ladrões simbolizam a gente. A gente morre à força. A gente tem que ser empurrado para a cruz. A gente tem que ser arrastado para a cruz. Porque a gente é duro de morrer. Nós somos realmente duros de morrer. E nós tememos o caminho da cruz. Por que que hoje a mensagem é sobre o poder? Venha o teu reino, venha o teu poder. Porque sem poder ninguém caminha o caminho da cruz. Sem poder ninguém caminha. E... por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque o jejum vai começar amanhã. E nós não podemos tomar o remédio sem saber para que estamos tomando o remédio. Se nós vamos jejuar, se nós vamos crucificar a carne, nós precisamos entender por que nós estamos indo para a crucificação. O jejum não é celebração, o jejum não é festa, o jejum é morte, o jejum é crucificação. Você precisa entender que ao não tomar o café amanhã, que talvez não vá almoçar amanhã, e durante a semana inteira, e sexta-feira estamos aqui por 24 horas presos aqui dentro, para jejuar e para não vamos tomar água por 24 horas, não vamos comer e vamos orar aqui, porque nós estamos trilhando o caminho da morte. Por isso que nós precisamos receber o poder. Os ladrões foram arrastados para a cruz, empurrados para a cruz. Segunda coisa que eu quero falar da diferença da morte entre Jesus e os ladrões é a seguinte: quando eles foram checar se Jesus estava morto, eles viram que ele já estava morto, mas os ladrões não estavam mortos ainda. Isso é, Jesus já tinha morrido e os ladrões não tinham morrido. Jesus entregou o Espírito às 3 horas da tarde. Ele entregou, ninguém matou Jesus. Quando o soldado chegou com a lança e furou o lado dele, foi só para comprovar que ele já estava morto. Por causa disso, não quebraram as pernas de Jesus. Presta atenção,
Jesus não precisou ninguém tocar nele para ele morrer, forçar ele para ele morrer. Ele entregou o Espírito e morreu. Porém, quando eles foram verificar os ladrões, os dois estavam vivinhos. É eu e você na cruz, vivos, se recusando a morrer, se recusando a morrer, se recusando a morrer. Ficou o mesmo tempo que Jesus ficou na cruz, mas se recusou a morrer. O mestre já tinha morrido, mas ele se recusava a morrer. O mestre já tinha entregado o Espírito, mas eles se recusavam a entregar. Ei, Deus está falando, o crente está com Jesus na cruz, mas se recusa a morrer, se recusa a entregar, se recusa a abrir mão. E sabe o que os soldados tiveram que fazer? Quebrar as pernas dos dois. Quebrar as pernas para poder morrer. E o Espírito Santo começou a falar comigo: tem crente que nem com as pernas quebradas eles morrem. Sai por aí calejando com a perna quebrada, o bicho é duro de morrer, não morre, não morre, não morre, nem quando Deus manda quebrar as pernas dele. Quebra as pernas dessa rebelião, continua rebelde. Quebra as pernas dessa desobediência, continua desobediente. Quebra as pernas dessa desistência, continua desistente. Não morre, não morre, não morre. Quebra as pernas dessa murmuração, não morre. Quebra as pernas dessa prostituição, não morre, não morre. Quebra as pernas, oh meus irmãos, nós somos duros de morrer. A mensagem nessa manhã é a mensagem do poder. Nós precisamos do poder para ir para a cruz. Jesus saiu do Getsemane pronto para morrer. Ele diz: a quem vocês buscam? Ele diz a Jesus: pode me levar. Deixem esse, mas podem me levar. Eu estou indo. Jesus caminhou para a cruz, chegou na cruz, ele ficou 6 horas crucificado. E às 3 horas da tarde ele entregou o Espírito. Ele surrendered, ele se entregou. Enquanto isso, os 2 ladrões lutavam pela vida, seguravam a vida, morrendo com Jesus e se recusando a morrer. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Morrendo ao lado de Jesus e se recusando a morrer. Tem que ter as pernas quebradas para poder morrer. Alguém vai pedindo poder, misericórdia, porque você não pode passar fome sem saber por que está passando fome amanhã. Você precisa entender a dificuldade da sua carne em morrer. Então, há 2 cruzes, a de Jesus e a nossa. E para termos a vida de Deus, nós temos que morrer para todo o poder da carne. Toda energia da carne em nós é rejeitada no céu. Deus não pode construir nada no seu reino puro e santo com qualquer produto da energia da carne. Eu vou repetir essa frase. Deus não pode construir nada no seu reino puro e santo com qualquer produto da energia da carne. Presta atenção: boa vontade da carne não serve, esforço próprio não serve, boas ideias não servem, compaixão humana não serve, zelo humano não serve, justiça humana não serve, fervor humano não serve. Você vai verificar que é muito fácil servirmos a Deus com essas energias da carne que tem que morrer. Um dos maiores desafios para um pastor, para alguém que vive 100% do tempo no ministério, é não servir a Deus na energia da carne. Não fazer nada no esforço da carne. E a igreja precisa aprender que nem jejum você pode fazer no esforço da carne. Você tem que ter poder de Deus. Poder de Deus. Por favor, abra as mãos onde você está, porque eu quero liberar o poder de Deus. Alguém clama pelo poder de Deus. Alguém fala para ele: eu já entendi, Senhor, só nesse pedacinho da mensagem, que eu não vou ter força para morrer se não for pelo teu poder. Não adianta eu me esforçar a matar a carne com a força da carne, porque carne não mata a carne. Fala para ele: eu preciso de poder. Se você puder falar essas palavras para ele: eu preciso de poder, eu me submeto ao teu poder, eu clamo pelo teu poder, porque tu prometeste poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Alguém pede poder para morrer. O poder hoje não é para celebrar, o poder hoje não é para curar mortos, o poder hoje não é para abrir os olhos de cegos, o poder hoje é para você levar a sua carne para a cruz. Alguém diz: me dá poder para jejuar. O jejum começa amanhã, Senhor, e eu não posso fazer o jejum no poder da carne. Eu te abençoo em nome de Jesus. O crente que alcançou o poder aprendeu a morrer. Ele aprendeu a usar a sua cruz para se crucificar a si mesmo.
levando à morte toda a energia maldita da carne. Toda energia da carne é maldita diante de Deus. O jejum é um caminho de morte, queridos. O jejum, nós jejuamos para matar a carne, e nós precisamos entender esse caminho que nós vamos trilhar amanhã. Eu queria pedir a sua gentileza de abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ter esse segundo ponto da mensagem em Colossenses capítulo 3, a começar pelo verso 1. E Colossenses 3, verso 1, diz assim: se já ressuscitastes com Cristo. Quero começar com essa frase: se já ressuscitastes com Cristo. Veja que o Espírito Santo começa com a palavra se, porque é possível estar na igreja, mas não ter morrido com Cristo ainda. Pausa na música para você prestar mais atenção. Como alguém pode ressuscitar sem ter morrido? Quando a palavra diz se já ressuscitaste, é porque está implicando que morreu. Não tem como ressuscitar se não tiver morrido. Meus irmãos, minhas irmãs, fala o seu pastor diante de vocês. A minha oração tem sido apenas uma: para morrer, morrer e morrer. Eu fiz declarações na minha vida, vou fazer diante de vocês, porque não são novidades do mundo espiritual. Os anjos já me ouviram, os demônios já me ouviram, Deus já me ouviu. Então vocês ouvirem não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu vou morrer na igreja. Eu não estou falando de cair duro aqui no meu corpo. Eu estou falando de morrer para todas as minhas energias. Porque um dos lugares que Deus nos chamou para morrer são os nossos lugares de vida. Deus não vai chamar você para morrer num lugar em que você é morto, um lugar que você não tem energia. Eu quero te perguntar, onde é que um pastor tem mais energia? Onde é que um pastor tem mais coração? Onde é que um pastor tem mais vida? Na igreja. E Deus falou para mim: é lá que você tem que morrer, é lá que você tem que desaparecer. Onde são os lugares de vida para você? Onde é sensível para você? Onde dói em você? Onde é precioso em você? Onde você tem nervos? Onde você sente o toque? É aí que Deus está chamando você para morrer. Alguém diz para Deus: me dá graça para morrer, Senhor. Me dá poder para morrer. Porque, queridos, não tem como, se já ressuscitaste com Cristo. Muitos cristãos não morreram ainda. Por isso, não há poder na vida cristã. Há um conjunto de regras que não conseguem ser obedecidas, porque não tem poder. Não vou pedir para levantar a mão quem conhece um crente que conhece a Bíblia, mas não consegue obedecer. Quem conhece os mandamentos e não consegue obedecer. Você que está olhando para mim com esses olhos bonitos, eu não vou nem olhar para você, eu vou olhar para o teto, porque eu estou falando de crentes que desejam obedecer. Fala para mim, se a igreja não tem mais desejo de obedecer do que poder para obedecer. Quem concorda comigo? Temos desejo para obedecer, mas não temos poder para obedecer. Queremos obedecer, mas não conseguimos obedecer. Queremos fazer o que é certo, mas não há. Alguém fala comigo: não há poder em mim para obedecer os mandamentos. Agora eu quero pedir, implorar, pedir. Se eu puder me ajoelhar diante de você, eu vou pedir, implorar. Acho que você já entendeu o que eu vou falar agora. Não tente obedecer nenhum mandamento da Bíblia na força da carne, mas a gente faz. Você diz: agora eu vou, eu prometo a Jesus. Para com isso, você não vai conseguir nada. Você não vai fazer nada, porque mais uma vez você está fazendo na força da carne. Ou você recebe poder e vai conseguir orar, não vai conseguir orar nunca. Ou você recebe poder e vai conseguir jejuar, ou não vai conseguir jejuar nunca. Ou você recebe poder e vai conseguir ler a Bíblia sem parar, ou vai começar e vai parar de novo. Porque na força da carne você só caminha 2 passos. Na força da carne você só caminha do começo do ano. É 31 de dezembro, você fez o compromisso, dia 10 de janeiro já acabou, porque a carne não aguenta. Ela não te leva até o meio do ano. A carne não te leva até setembro. Ela não te leva até o final do ano. A carne é fraca. Alguém diz comigo: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Alguém diz: eu preciso de poder,
Por favor, pare de tentar obedecer os mandamentos da Bíblia na força da carne. Nós pedimos demais da nossa carne. Nós não percebemos, mas nós exigimos demais da nossa carne. Nós imploramos ela, fala: carne, por favor, perdoa a carne. Carne, perdoa a carne. Eu não vou perdoar, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. Você está pedindo para a pessoa errada para perdoar. A carne nunca vai perdoar, a carne tem que morrer. Agora, se você receber o poder de Deus, você vai conseguir perdoar. É no poder de Deus que a gente vai vencer a tentação. É no poder de Deus que a gente vai vencer a nossa carne. É no poder que a gente vai vencer o temperamento. Escuta, diga comigo: venha o teu reino, venha o teu poder e venha a tua glória. Alguém abre as mãos mais uma vez, porque o Espírito Santo está trabalhando durante a pregação e Ele está derramando o poder sobre nós. Alguém clama por poder. Come on, church, clama por poder. Eu vou pregar e você vai orar. Clama por poder, poder, poder. Fala: me dá poder ou eu não vou conseguir te obedecer. Fala para ele: eu vou jejuar para receber poder. Eu vou jejuar porque eu preciso de poder. Sem poder eu não consigo vencer. Ah, dá poder para a tua igreja. Dá poder para a tua igreja. Dá poder para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, tem dois lados da cruz de Jesus. Tem a cruz dele e a nossa. Jesus não teve dificuldade de passar pela cruz dele. Ele morreu nela às 3 da tarde de uma sexta-feira. Mas ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus não falou: tome a sua cruz e põe no pescoço. Ninguém carrega uma cruz para ir para um restaurante. Ninguém carrega uma cruz para ir fazer um piquenique. Ninguém carrega uma cruz para ir para o centro da cidade. Quando Jesus carregou a cruz, ele foi para fora da cidade. Ele ia para o lugar de morte. Paulo diz: saiamos fora da cidade com Cristo. Você só sai para fora carregando uma cruz porque você está indo morrer. Você tem que ter essa ideia de que está indo morrer. Olhe para mim. Sei que você já está olhando, mas presta atenção. Não vá jejuar amanhã sem a ideia de que você está indo morrer. Porque você vai passar fome sem atingir o objetivo. É do tipo assim. Eu fiquei assustado com um rapaz que ele manda trazer muito remédio do Brasil, muito. Todo tipo de remédio ele manda trazer. Antibiótico, todo tipo de remédio. Penicilina, tudo ele traz. E aí ele trabalha um trabalho pesado. E do nada assim, só porque ele está muito cansado, ele vai e toma antibiótico. Ele toma antibiótico, ele toma lá o eritromicina. Ele falou que ele toma e de manhã ele está... Escuta, você não pode tomar um remédio sem saber por que você está tomando o remédio. Right? Fala comigo assim: o jejum é um remédio. Então eu não quero que você passe fome sem saber por que está passando. Você não está indo jejuar para receber mais dinheiro. Você não está indo jejuar para melhorar seu casamento. A única forma de melhorar seu casamento é se você morrer. Você não está indo jejuar para você pregar melhor. A única forma de você pregar melhor é se você morrer. Você não está indo jejuar para casar, porque não consegue casar, os demônios não saem. A única forma de você casar é se você morrer. Mas como tem tanta vida da carne em você, os demônios te acusam o tempo todo e Deus não libera a bênção, porque você não aprendeu a trilhar o caminho da morte. Deixa eu dizer para a igreja: jejuar é trilhar o caminho da cruz. Nós vamos trilhar o caminho da cruz. E nós não vamos fazer isso na energia da carne. Não vamos fazer na energia da carne. Nós vamos fazer no poder de Deus. Venha o teu reino, venha o teu poder e venha a tua glória. Então eu queria que você imaginasse que a humanidade está toda num terreno de maldição e o terreno de bênção é do outro lado. Só que do lado de cá tem aquele muro. Tem um muro de 10 metros de comprimento, um muro espiritual muito grande, que ninguém nunca jamais conseguiu passar desse lugar de maldição para esse lugar de bênção. É exatamente uma ilustração muito clara da nossa situação. Só que um dia Deus planejou abrir uma brecha no muro. Uma brecha, só tem uma brecha que foi aberta no muro. A brecha foi aberta pela crucificação de Jesus. É como uma brechinha que as pessoas entram assim. Sabe a porta estreita, apertada e espinhosa? Jesus abriu a porta com o seu próprio corpo, rasgando na cruz o seu próprio corpo. Ele abriu a brecha no muro. Ele abriu a brecha no muro. Só que quando ele falou assim: se alguém quer vir após mim e passar para o outro lado de bênção, carregue a sua cruz, e do jeito que eu morri, morra também ao passar por essa brecha. Porque quando você vai passar pela cruz de Jesus, não é só para deixar os pecados lá numa oraçãozinha que se faz no altar da igreja e diz: eu já entreguei lá, eu já deixei na cruz. Vou deixar na cruz
tudo que passou, tudo que ficou para trás. Como se fosse a coisa mais romântica do mundo. Não se deixa na cruz só numa referência do que Jesus fez. Ou você morre junto com ele na entrada daquele buraco, ou você não vai passar para o outro lado. Tem muito crente carregando cruz do lado de cá, botando florzinha na cruz, pintando a cruz de branco, declarando: sim, eu amo a mensagem da cruz. Só a mensagem, só a mensagem. Eu amo a mensagem, mas eu não ando a minha cruz o suficiente para subir nela e deixar minha carne estribuchar lá, até ela morrer. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, não de uma identificação teórica com as pregações, que está se ouvindo há 30, 40, 50 anos sentado nos bancos da igreja, mas o crente nunca morre. Ele entra na igreja vivo, ele sai vivo, a carne entra cheia de pecado, volta cheia de pecado para casa, porque a cruz é só um conceito, não é uma experiência. Jesus abriu o buraco naquele muro, e quando ele fala para passar para cá, você vai ter que morrer também. Use a sua cruz para morrer. Tem muito crente que não tem a ideia de morrer. Ele está sempre tentando viver, tentando viver, tentando viver. Ora por mim, eu preciso melhorar. Ora por mim, eu quero viver, eu quero vida. Eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida no meu casamento. Eu quero vida nas minhas finanças, eu quero vida em todas as áreas do meu corpo. Eu quero vida, eu quero vida. Toda vida que você quer de Deus é vida de ressurreição. Vida de ressurreição passa pela morte. Todas elas passam pela morte. Ninguém vai ter a vida de Deus sem passar pela morte. Agora, tem muito pregador em cima dos púlpitos das grandes igrejas, levando pessoas para uma vida de carne, porque eles mesmos têm uma vida da carne. Escuta, tem vida suficiente na carne para a gente encher a igreja. Tem vida suficiente na carne para a gente fazer movimento evangélico. Tem vida suficiente na carne para a gente fazer cantores e pregadores e encher massas e massas e carregar massas e massas de pessoas para conceitos religiosos. Mas somente quem morreu na cruz junto com Jesus pode levar o povo para uma vida de morte. Come on, come on. Pregadores como eu não são famosos. Pregadores que pregam essa mensagem não tem igrejas muito cheias, porque quando Deus chama o povo para morrer, e você ouve a voz de Deus para morrer, porque a voz que eu ouvi nesse ouvido aqui, em julho e agosto foi: morre, e leva a igreja para a morte com você. Morre, trilha o caminho da morte. E Deus já foi me avisando: pede poder, que você não vai conseguir sem o poder. É por isso que o meu poder está disponível, é para levar vocês no caminho da cruz. Quem diz eu recebo, eu recebo. Eu recebo o que Deus está falando. Então deixa eu te falar sobre a carne. Eu preciso ajudar você a entender o que deve morrer. Quem quer entender o que deve morrer? Deixa eu dizer para você que, da mesma forma que a gente precisa de revelação para viver, a gente precisa de revelação para morrer. Se eu chegar para um crente comum, normal, e você pode chegar e perguntar para ele: o que você acha que você tem na sua vida para morrer? Ele vai falar: eu não sei. Eu não sei, porque ninguém sabe o que tem em nós para morrer. Porque para você saber o que tem para morrer, você tem que receber uma revelação de Deus. Deixa eu dizer, profetizar e liberar essa palavra. No jejum, Deus vai começar a revelar o que tem que morrer. Deus começar a mostrar para cada pessoa qual é a área de morte que precisa morrer. Como eu disse, eu cheguei aqui com uma listinha de 7 coisas para morrer, porque eu tenho orado sobre o que é para morrer, eu tenho levado para a cruz, eu sei o que eu vou levar para a cruz. E a pergunta do Espírito Santo é: você já sabe? Você já sabe o que é que você tem que levar para a cruz? Você já sabe qual é a área do temperamento, qual é a área do corpo, qual é a área da alma, qual é a área das emoções, qual é a área dos pensamentos, qual é a área dos costumes, qual é a área da comida, qual é a área da bebida, qual é a área qual é a área que tem que ser levada para a morte? Eu já sei, 7 coisas eu estou levando para morrer. Come on, church, come on. Para morrer você precisa de revelação. Deus precisa te mostrar o que é. Eu queria te falar algumas coisas. Tem 2 lados da carne para morrer. Incrível. Tem um lado aparentemente positivo da carne e tem um lado negativo da carne. Eu quero começar com o lado negativo, porque, vamos lá, vamos ler Gálatas 5. A primeira lista de carne está ali. Vamos ler Gálatas 5, por favor. Depois de Coríntios,
depois de 2 Coríntios, Gálatas, versículo 19, Gálatas 5. A primeira lista da carne que tem que levar para a morte. Deixa aberto em Gálatas 5. Deixa aberto. Eu vou ter que falar uma coisa antes. Lembra aquele texto que a gente estava lendo agora em Colossenses 3? Fica em Gálatas 5 aberto aí. Mas se você quiser botar o dedo em Colossenses 3, no versículo 5, está dizendo assim: exterminai as vossas tendências carnais. Eu chequei todas as traduções em inglês, eu chequei todas as traduções em português e espanhol. Os verbos são assim: fazei morrer. Fazei morrer. Outra versão diz: mortificai os vossos membros. Em inglês fala put to death, bring to death, cause to death. Fazei morrer. Exterminai. Eu gosto da palavra exterminar, parece que é a mais chocante. Exterminar é acabar, é arrasar. Uma coisa interessante que saltou desse versículo para mim foi o seguinte: Deus não mata a carne em nós. Ele mandou a gente matar. Porque é que eu e você precisamos de poder. O que Deus fez? Disponibilizou o poder. Agora, quem é que consegue matar a carne? Quem é cheio do Espírito Santo. Porque a ordem é para nós. Você não pode dizer: Espírito Santo, mata a minha carne. Eu falo: como assim, se a ordem é sua? Isso aí não é minha responsabilidade. Espírito Santo, tira essa prostituição em mim. Não é minha responsabilidade, é sua. Espírito Santo, tira essa língua grande de mim. Não é minha responsabilidade. Você que tem que matar a carne. Você tem que fazer morrer. Tira essa reclamação de mim, tira essa depressão de mim, tira essa tristeza de mim, tira essa impetuosidade de mim. Não, fazei morrer. Preste atenção no versículo, Colossenses 3, versículo 5. Fazei morrer. É uma ordem para nós. Exterminai os vossos membros, que em vossa carne guerreio. Put to death. Mortificai. Então, depois de falar isso para você, que a responsabilidade é nossa, e a forma de fazer não é pela força da carne, porque imagina você tentando matar a carne com a própria carne. Não funciona. Carne não mata a carne. Deixa eu te explicar como é carne matando a carne. Eu prometo para o Senhor que nunca mais eu faço isso. Como é que é? Quantas vezes você já fez isso? Senhor, me perdoa, que eu te prometo que nunca mais. Como que é? Você prometeu? Você prometeu? Onde estava o poder de Deus nessa promessa? Em lugar nenhum. Você estava tentando fazer no esforço próprio. Deus, eu te prometo que eu vou ler a Bíblia agora. Dessa vez eu não paro, dessa vez eu não paro, dessa vez eu não paro. Ah, é? Parou aonde? Da outra vez parou em Levítico, agora já parou em Êxodo mesmo. Porque não tem, a carne não tem força. Então, não se mata a carne com a carne. É preciso aprender a depender do poder do Espírito Santo. É aí que entra a oração, é aí que entra o jejum, é aí que entra ler a Bíblia, é aí que entra vir para o culto, é aí que entra obedecer, porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque eu tenho uma carne para matar. Deus não vai matar, eu que vou ter que matar, eu que vou ter que colocar a morte, eu que vou ter que crucificar. Tá bom, agora eu vou voltar no ponto que é o que eu tenho que crucificar. Então vamos lá, Gálatas 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Vamos ler junto, 1, 2, 3. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Esse é o lado negativo da carne, que todo crente gostaria de matar. Porém, tem uns lados positivos que você pensa que não pensa que tem que matar e tem que matar. Deixa eu te dar um exemplo, olha só. A preguiça da carne tem que morrer, mas a diligência da carne também. Já viu a carne diligente, pronta para fazer a obra? Essa força da carne tem que morrer também. Escute, o relaxo da carne tem que morrer, mas a organização da carne também. Escuta, a carne é organizadinha. Aqui ninguém pisa, deixa, eu estou limpando o chão. Fica lá fora, ninguém entra aqui. Ei, a organização da carne tem que morrer também.
por causa de certas organizações, se fere um monte de pessoas. Quem entendeu o que eu acabei de falar? Porque tudo que é da carne não presta. Escuta, a burrice da carne tem que morrer, mas a inteligência da carne também. Porque a carne é inteligente. Não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assado, não, vamos fazer daquele jeito, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Essa inteligência tem que morrer, porque é da carne. Ei, a lerdeza da carne tem que morrer, quem concorda? Mas a pressa da carne tem que morrer também. Apressadinha, a mão da buzina, não aguenta, não tolera ninguém devagar na sua frente. Ei, a pressa da carne tem que morrer. Ei, a distração da carne tem que morrer, quem concorda? Ah, o menino fica no celular a vida inteira. Ah, no celular, reclama do celular. Ei, a distração da carne tem que morrer, mas a seriedade da carne também. A seriedade da carne tem que morrer também. A carne tem dois lados. Um que parece mal e um outro que parece que é justo. Deixa eu te falar uma coisa que precisa morrer. A injustiça tem que morrer, quem concorda comigo? Mas a justiça da carne é pior do que a injustiça. Não perdoa, não tolera. Não, você está errado. Você está errado, você está errado. E a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas a carne não tem misericórdia. Carne não tem misericórdia. Carne só tem justiça. Tem tanto crente justiceiro na igreja. A justiça da carne tem que morrer. Alguém disse amém? Alguém tem coragem de dizer amém? Eu só estou ajudando você a enxergar o que é que a gente tem que levar para a cruz. A tristeza da carne tem que morrer. Quem concorda? Deprimido, triste. Oi, irmão, estou triste de novo. Bate nas costas dele. Dá uma sopradinha, vê se alegra. Vamos ali no mall? Vamos. Sabe aquela alegriazinha? A tristeza da carne tem que morrer, quem concorda? Mas a euforia da carne tem que morrer também. Oh, glória! Ei, a euforia da carne. Sabe quando a carne se alegra? Alguém sabe ou não? E sai derrubando os bancos daí. Carne pura. Carne se alegrando. Quem entende o que eu estou falando? Alguém diz comigo, tudo que é da carne não presta. Você tem que ensinar a carne a se alegrar. Fica quietinho aí na presença de Deus. Se alegra direito. Se alegra do jeito do Senhor. Porque se você deixar, ela toma conta. Ela faz o que... estou na presença de Deus, vou ficar doido, bater a cabeça na parede. Ei, que história é essa? Que história é essa? E vai dizer que é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, isso é carne. Eu sei que o que você está sentindo é do Espírito. Só que a carne, ela deixa eu entrar aí, deixa eu me alegrar também. Quem entendeu o que eu falei? Come on, church. Tem muita coisa para morrer. Deixa eu falar para vocês. Quem me vê como uma pessoa séria? Ninguém? Vocês acham que eu sou um menino brincalhão? Quem me vê como uma pessoa séria? Sério, tá bom. Quem me vê como uma pessoa muito séria? Você viu? Pode ser honesto. Quem me vê como uma pessoa séria demais. Eu me vejo. Alguém me vê? Você sabia? O Senhor falou para mim, tem que morrer. Tem que morrer para a seriedade. Alguém entendeu o que eu falei? Uma das áreas na minha lista de morte é a seriedade. Demais. Quem está entendendo? Por que eu estou te confessando o meu pecado? Para te ajudar a entender o seu. Onde você é demais? Onde a carne está demais? Agora eu vou falar lados especiais da carne. Come on, pastor. A carne tem isso? Lados especiais? Tem uns lados assim super especiais da carne. Para te mostrar eu vou pedir para você abrir em Tiago 4. Você está em Gálatas, é só ir para frente. Atravessa as pequenas epístolas, passa Hebreus. Se você chegar em Hebreus, você está quase em Tiago. Depois de Hebreus, você acha Tiago 4. Lê o versículo 11. Um dos lados mais especiais da carne é a crítica. Criticar os outros. Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros.
Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Fala se esse não é um lado especial da carne. Já que você está nessa página aí, olha para o capítulo 5 de Tiago, versículo 9. Ele diz a mesma coisa. Não vos queixeis, meus irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Fala para mim, se a carne não gosta de criticar. Você viu o vestido? Como é que ela tem coragem de vir com um vestido desse para a igreja? Hã? E outra coisa, não falou com ninguém não, falou só dentro. Falou só dentro de si. Mas se estava ali afora, desceu o estacionamento, você viu aquela irmã? Como é que tem coragem de vir com a roupa daquela? Você viu o que aquele músico fez no louvor? Você viu o que ele fez? Sabe, alguém fala crítica. É um lado especial da carne. Come on, você tem que levar isso para a morte. Quantas vezes você criticou alguém? Se você não falou, criticou só aqui, ó. Só que tinha alguém ouvindo. Tinha alguém ouvindo. Jesus estava ouvindo os pensamentos que passaram pela cabeça de crítica. Você tem que levar a crítica para a morte. Agora, eu vou falar um dos lados mais especiais da carne. E a razão de eu trazer esse lado, de eu separar esse lado, é porque, de fato, irmãos, esse livrinho aqui, A Senda do Calvário, a Senda do Calvário, isso é, a estrada do Calvário. Eu li esse livro, eu era adolescente. Esse livro me marcou profundamente. O primeiro livrinho que eu li, ele está todo riscado. Eu comprei vários livrinhos desses porque ele é um tesouro na minha vida. Porque esse livro me ensinou a morrer. Eu venho lutando para morrer desde que eu era jovem, porque eu entendo a mensagem da crucificação. Então, um dos lados da carne especiais que está bem claro nesse livro é a pressa de se ofender. Repita isso comigo, pressa de se ofender. Agora você está em Tiago, você volta para o capítulo 1 de Tiago, o verso 19 e 20. Escuta, nós não podemos tomar um remédio amanhã sem saber por que estamos tomando. Nós estamos tomando remédio para poder levar essas coisas para a morte. Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem e mulher, lógico, seja pronto para ouvir, tardio para irar, para falar, e tardio para quê? Tardio para se irar. Agora olhe para mim um minutinho. Toda vez que a coisa é séria demais, eu paro a música. Você já viu? E se você não viu, você precisa ver como a sua carne é rápida para se ofender. Rápida. Não, espera, já me ofendi. Tem 2 minutos que eu mandei a mensagem. Olha só, não respondeu ainda. Já está ofendido. Aí vai lá e apaga. Ah, é? Não quer ver não? Então tá. É assim ou não é? Por que apagou a mensagem? Por quê? Se ofendeu por quê? Porque demorou a responder. Porque a carne é rápida. Eu queria perguntar pelo Espírito de Deus. Não é o pastor, não é um homem que está perguntando. O Espírito Santo nessa manhã, que é a pessoa mais entristecida na igreja, é a pessoa que é mais ofendida na igreja. Ele pergunta, você já percebeu como a sua carne é rápida para se ofender? Se ofende rápido, 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 rápido. Ela não espera. E essa é uma das coisas que está na minha lista. Essa é uma das coisas que está na minha lista. Eu quero ser um homem tardio para falar. E mais tardio ainda, isso é, para você fazer aquela pessoa se ofender, tem que custar muito, 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 muito. Esse é o modelo de Deus. Mas eu percebi que a minha carne é rápida para se ofender. Ela se ofende rápido. Fala para mim, temos ou não temos coisas para morrer? Precisamos ou não precisamos passar muita fome para matar tudo isso? Eu digo para vocês, porque é que o Espírito Santo chegou para mim e falou,
Não comece o jejum em setembro sem preparar a igreja. Passe o mês de agosto inteiro pregando, para que a igreja possa se preparar para o que é um verdadeiro jejum. Porque jejum é para matar a carne. É para crucificar aquilo que estraga a nossa performance, estraga o nosso casamento, sabota a nossa vida. O que é que sabota a nossa vida? A impaciência. O que é que sabota a nossa vida? A ofensa, a dureza de coração. Não tolerar o mal. Não toleramos as coisas ruins. Não toleramos desperdício, não toleramos estupidez, não toleramos isso, não toleramos aquilo. Alguém pode até falar aí sem abrir a boca: eu não tolero nada. Eu sei, sua carne não tolera. E aí é que vem o poder de Deus, porque o poder é para me fazer tolerar. Alguém diz amém? O poder é para me fazer tolerar. O poder é para me fazer tolerar. Você não tem poder na carne para tolerar. Alguém concorda comigo? Não fica falando para a carne: tolera, ferra os dentes, tolera, aguenta. Não, a carne não vai conseguir. Não há poder nela. As pessoas vão além da nossa capacidade. As situações vão além da nossa capacidade. Por isso Ele deixou o Espírito Santo. E Ele falou: enchei-vos do Espírito. Vocês não têm ideia do poder dessa palavra, a importância dessa palavra na vida de um crente. Sem estar cheio do Espírito você não vai orar. Sem estar cheio do Espírito você não vai obedecer. Sem estar cheio do Espírito nem ânimo para vir à igreja você vai ter. Sem estar cheio do Espírito você não vai tolerar. Sem estar cheio do Espírito você não vai perdoar. Não vai. Então, querido, lados naturais da carne que tem que morrer. Os pontos negativos de cada temperamento. Meu amigo, se você é melancólico, quer ficar triste o tempo todo, quer se deprimir, quer se magoar. Se você é colérico, você pisa nos outros sem misericórdia. É natural de você. Você faz rindo, você mata na unha rindo. É o seu temperamento. Você obriga as pessoas a fazerem as tarefas. Você não quer saber se vai doer, se ela tem condição, você só quer o resultado. Você é colérico. Você não sabe que tem um lado do seu temperamento que tem que levar para a cruz? Ou você acha que o seu temperamento é perfeito? Se você é um sanguíneo, misericórdia. Só a graça para tolerar. Nem você se tolera às vezes. Você tem que levar. Quem entendeu que nós temos que levar para a cruz? Se você é um fleumático, pronto, você não enfrenta nada. Você fica só na paz. Só adiando as coisas. Queridos, Deus mandou que nós exterminemos a carne, que nós crucifiquemos a carne. Deixa eu mostrar um ponto interessante para você, e eu estou indo para o final, hoje a gente vai terminar no tempo. Eu quero te mostrar duas coisas sobre a morte de Jesus na cruz. Quem já leu aquela parte, que quando Jesus estava na cruz, primeiro eles ofereceram vinho com vinagre, vinho com fel para ele beber, que era um analgésico, um entorpecente. Veja isso em Mateus 27, 34. Veja isso, por favor, faz questão de você abrir, porque depois eu quero te mostrar em João 19, 30. Mas em Mateus 27, 34, Jesus está indo para a cruz. Ele não está crucificado ainda, porque no versículo 33 está dizendo que ao chegarem no lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, ao chegarem no lugar, antes deles crucificarem a Jesus, presta atenção, dar vinho com fel antes de crucificar a pessoa era um ato de misericórdia para ela sofrer menos. Era como se desse um pequeno analgésico que fosse ajudar a suportar as dores. Entende? Jesus se recusou a beber. Olha o versículo 27, 37, 34. Eles chegaram lá, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. O que Jesus estava dizendo? Eu vou sofrer todas as dores que eu tenho que sofrer nessa cruz. Eu não preciso de um analgésico para pagar o preço que eu vou pagar por eles. Eu vou pagar com todas as dores que eu vou sofrer nessa cruz. Quem entendeu o que eu falei? Está escrito aí na Bíblia. Jesus se recusou a beber o analgésico que eles deram para ele, o Tylenol lá na forma de vinho com fel.
Porém, depois de 6 horas, quando estava quase na hora de morrer, em João 19:30. João 19:30, sabe aquela hora que ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani? Que eles disseram, ele clama por Elias, e alguém correu e trouxe algo para ele beber? Em João 19:30, eles trouxeram vinagre. Diz assim em João 19:30, versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, puseram, pois, uma cana de sopo numa esponja ensopada de vinagre, e lhe achegaram a boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, dessa vez, ele bebeu. Ele já estava na hora de morrer. Quando ele bebeu esse vinagre, ele estava na hora de morrer, porque diz assim, tendo tomado o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olhe para mim. Jesus sabe o que é tolerar as dores de uma crucificação. Ele sabe que sem um vinagre, sem um vinho, para aliviar as dores da zombaria, de perder a razão, de ficar por baixo, de tolerar a impaciência, de tolerar todo tipo de mal. Ele sabe que se você não tiver anestesiado, você não vai conseguir. Por isso ele diz, enchei-vos do Espírito. O vinagre que ele deixou para nós, o vinho que ele deixou para nós bebermos na nossa cruz, é o Espírito Santo. Quando eu e você estivermos jejuando amanhã e as próximas semanas, tem gente aqui que não sabe nem quando vai parar de jejuar. É porque nós estamos indo, bebendo vinagre ao longo do caminho. E o vinho que nós vamos beber é o Espírito Santo. E o que ele faz? Ele alivia a nossa dor. A dor da perda, a dor dos cravos nos furando, a dor das coisas que a gente tem que abrir mão. Alguém diz, eu recebo a provisão para me crucificar. Mais uma ajudinha para terminar a mensagem aqui. Coisas que tem que levar para a morte. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que ter uma lista de morte. Quero perguntar, alguém já tem a sua lista? Alguém já sabe algumas coisas que têm que ser levadas para a morte? Vou te ajudar. Impaciência, pressa, manipulação, carência, já até fala assim, melindre, sensibilidade, ofensa, medo, ira, prostituição, idolatrias, inimizades, brigas, impetuosidade, sensualidades, justiça, zelo demais, murmurações, desistências, mentiras, traições. Escute, cada um tem uma especialidade na sua carne e você precisa descobrir qual é. Então eu queria dizer que nós vamos nos identificar com a morte em Gálatas 2:20, e aqui termina a minha mensagem, quando a gente repete as palavras do apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Presta atenção, que eu comecei a orar esse versículo. Eu comecei a dizer, já estou crucificado. Já estou crucificado. Só que ao mesmo tempo eu estou vendo que eu não estou ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando, já estou crucificado com Cristo. E não vivo eu, só que estou vendo que estou vivo ainda. Estou vendo que na verdade, porque se eu não tivesse essas coisas para morrer, eu realmente estaria crucificado. Right? Então tem áreas da minha vida que realmente não estão crucificadas. E quando eu falo já estou crucificado, eu estou querendo o quê? Tomar posse dessa morte. Eu quero tomar posse, é uma morte que tem que ser buscada. Eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu estou orando isso, eu estou clamando isso, eu estou proclamando essa palavra na minha vida. E quando eu digo já não vivo eu, Cristo vive em mim, eu digo Cristo, já que tu vives em mim, então se manifesta em mim, vive através de mim, opera a minha operacionalidade, opera o meu jeito de lidar com as pessoas, opera o meu jeito de fazer as coisas, opera o meu ritmo, opera a forma que eu faço as coisas. Amados, hoje a gente vai vir ao pé da cruz
para deixar algumas coisas. Devemos buscar essa morte. A morte que Jesus passou. E deixa eu falar aqui a última coisa, que realmente são as últimas coisas que eu estou dizendo. Pausa aqui. A morte de Jesus Cristo, que nasceu em Nazaré, é um fato histórico. O que quer dizer isso? Se você voltar nos anais da história, vai descobrir que houve um reinado de um imperador romano, que naquele reinado havia um governador na Judéia chamado Pilatos, e que no reinado de Pôncio Pilatos, um homem foi condenado. Esse homem era Jesus Cristo, e ele morreu crucificado na mão dos romanos. É um fato histórico. Alguém diz comigo: Jesus morreu. A história pode comprovar que Jesus morreu. Isso não quer dizer que eles vão acreditar que ele é o Filho de Deus. Até César, até Pilatos pode comprovar que ele morreu. Pilatos mandou José de Arimateia tirar o corpo morto da cruz. Alguém diz comigo de novo: Jesus morreu. É um fato histórico. O que Deus está perguntando é se a morte em você é um fato histórico também ou é só teoria. Que morte é essa na sua vida que você vê a impaciência viva até hoje? Você não pode comprovar ela morta. Não é um fato histórico. Quais foram as coisas que você já levou para morrer que estão realmente mortas? Que você olha para você e diz: não vive mais, é um fato histórico. Quais são as coisas que não se tornaram um fato histórico da morte da sua carne? Quem entendeu essa palavra nessa manhã? Alguém diz comigo: assim como a morte de Jesus é um fato histórico que o diabo não pode negar, a minha morte tem que ser um fato histórico que o diabo não pode negar. Porque toda vez que ele vai diante de Deus, ele fala: está vivo, olha aqui, está vivo, gravei de novo, filmei de novo, olha ela lá no telefone com outro homem, olha ele lá vendo aquela pornografia, olha ela lá buzinando porque não está aguentando o motorista na frente, olha o jeito que ela grita com os filhos, olha o jeito que ela fala do pastor, olha o jeito que, olha, ele vai testemunhar que você não morreu. Não é fato histórico que você morreu. Eu quero dizer que eu quero que o diabo chegue. O cara morreu mesmo. Quero que ele fale com a boca dele diante de Deus. Quero que ele fale com a boca dele diante do Senhor. Deus perguntar para ele: mas e aí, o homem morreu ou não morreu? Parece, né? Vamos esperar mais para ver se é verdade mesmo. Deus, não, pode esperar para você ver. Quer esperar quanto tempo? 6 meses? Vamos esperar para ver se ele morreu mesmo. É assim que um fato histórico é comprovado na corte celestial. Ou o diabo vai dizer: não, espera 6 meses, você vai ver, a língua dela vai soltar de novo. Espera mais 3 meses, você vai ver, ele vai voltar para o computador, o mesmo site que ele via antes, ele vai voltar, você vai ver. E você tem que provar para o diabo que morreu de verdade. Deixa eu dizer para você: ou você vive debaixo do poder de Deus, ou a carne vai ressuscitar em algum momento. Nós precisamos viver debaixo do poder, porque nós temos que morrer todo dia, igreja. Come on, church. Você pode começar a descer para a cruz aqui, desce para a cruz aqui. Começa a descer para cá, por favor. Alguém vem dizendo: me ajuda a morrer. Me ajuda a morrer, me ajuda a morrer. Me ajude a morrer, me ajude. Me ajude a morrer, me ajude. Desce o teu poder sobre nós. Precisamos de poder nesse altar, nesse altar. Alguém estende as mãos para receber poder para morrer. Poder para morrer Ele traz sobre nós nessa manhã. Quem vai se prostrar diante da cruz nessa manhã? Me leva para a cruz. Leva este homem para a cruz.
Fala para Ele, me leva também, me leva para a cruz também. O lugar de morte é o lugar do poder. É lá que a igreja vai receber o poder. Enquanto a música toca, você entrega ao Senhor a área que precisa de morte. Me ajude a morrer, me ajude a morrer. Me ajude a morrer. A tua vida é uma vida de ressurreição. Me ajude. Me ajude a morrer, me ajude a morrer, me ajude a morrer. Me ajude a morrer, me ajude a morrer. Alguém diz glória, alguém fala com ele. Quem está no teu altar é a tua igreja, é a tua noiva, os teus filhos. Nós temos ouvido a tua voz nos chama para a cruz, a tua voz nos convida para a morte, a tua voz está preparando o caminho do poder da igreja, o caminho do poder da igreja. Os milagres vão vir, os milagres vão acontecer, porque a igreja vai morrer, vai haver uma morte da carne, e então vai surgir uma vida de ressurreição. Eu quero declarar que a vida que essa igreja vai viver é uma vida de ressurreição. A vida no púlpito, a vida no louvor, a vida nos milagres, a vida nas orações será uma vida de ressurreição. Não será uma vida da carne, não será a vida da euforia da carne, não será a vida do poder da carne. Não, vai ser uma vida de ressurreição. A vida que Jesus teve quando Ele ressuscitou. Eu te abençoo nessa manhã, com o poder do Espírito Santo. Nós vamos nos render àquele que nos ajuda a morrer. Nós vamos nos render àquele que pega em nossa mão para trilhar o caminho do Calvário. Os ladrões resistiram ao caminho do Calvário. Eles demoraram a morrer, tiveram que quebrar as pernas dele. Mas eu não quero que precise quebrar minhas pernas. Eu quero morrer, eu quero ter graça para morrer. Alguém pede graça para morrer, poder para crucificar a carne. Eu proclamo. Há uma graça de Deus descendo sobre nós, há um poder de Deus vindo sobre nós, há uma provisão de Deus vindo sobre nós. Ele não traria essa mensagem sem trazer o poder. Ele não ia nos falar sem nos dar a capacitação espiritual do Espírito Santo para nós crucificarmos a carne, acabarmos com a crítica, acabarmos com a prostituição, acabarmos com todo o desejo, com as paixões da carne, acabarmos com a irritação da carne. Nós vamos te vencer pelo poder do Espírito Santo. Vem, Espírito, sobre nós, vem sobre os teus filhos, vem sobre as tuas filhas, vem sobre nós. Olhe para mim um minutinho, momento santo, momento maravilhoso. Para mim é um momento assim, tão incrível esse de todo domingo no altar da casa do Senhor, quando os irmãos ouviram a palavra do Senhor. Vocês amam a palavra de Deus, vocês vêm ao altar sedentos, eu sei que vocês vêm com o coração quebrantado, eu tenho orgulho de vocês. Vocês são uma igreja quebrantada, uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu sei que vocês estão lutando com a sua carne, eu sei. Olhe para mim, eu também estou. Todos nós somos do mesmo materialzinho. Ninguém virou anjo. E nós estamos lutando com a carne. Não deixe de receber a mensagem desse livro. Ouça ela. Outra coisa. O outro livro
sobre a oração em línguas. Você sabe como que Deus me revelou essas 7 áreas de morte? Oração em línguas. Quando você ora em línguas, você tira a oração da mão da carne, do controle da mente. Sabe quando você anda por dentro da cidade, que você tem que ficar parando nos sinais e passando quebra-molas? Assim é a oração em português. Você para num assunto, você corta, você vira ali, vira para o outro. Quando você está orando em língua, você está numa highway, não tem quebra-mola, não tem parada, não tem. E quando eu fico 2 horas em oração em línguas, o Espírito não para, é uma rotação que não para. E naquilo Deus vai levando você em profundidades que a oração em português nunca vai te levar. Eu te desafio. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem que dizer: eu recebo o batismo. Não é pedir o batismo, não é dizer: eu recebo o batismo. Sabe por quê? Lucas 11 diz assim: quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Não pense que você é indigno do Espírito Santo. O que você tem talvez é uma incredulidade, que as línguas vêm na sua cabeça e você não tem coragem de falar. E eu vou pregar sobre isso, mas eu quero que você diga para Deus: me revela as áreas de morte. Me revela as áreas de morte. Eu sei que eu sou tão bonzinho, eu estou pedindo, eu sou tão maravilhoso, mas tem áreas para morrer. Tem áreas, são tantas áreas para morrer. Para descansar o meu espírito, descansar a minha voz e o seu ouvido. Eu vou pedir a pastora para vir aqui. Porque eu sei que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo deve estar movendo nela também. Aleluia. Enquanto eu ouvi essa palavra, o Senhor, Ele ministrava no meu coração. Só vamos ver a glória. Só vamos ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, à medida que nós deixarmos morrer em nós aquilo que o Espírito luta em nós. Ei, tem muitos de nós que tem tantos anos que está na mesma coisa. Você não é suposto passar mais um ano na mesma situação. Você não é suposto passar. É uma oportunidade de Deus. Eu não sei você, mas o Senhor me deu essa oportunidade. Eu creio que o pastor Renato também, porque eu vi ele falar, ansiando pelo mês de setembro, para me chegar nesse ponto que nós vamos chegar amanhã, porque eu quero ver o que o Senhor vai fazer no final do mês. Eu quero ver a mudança do Senhor na minha vida, na minha casa, no final do mês, quando eu entregar o mês ao Senhor, quando eu entregar toda a morte que eu quero entregar ao Senhor, quando eu entregar para Ele tudo aquilo que Ele precisa mover em mim para que a vida dele se manifeste. Eu não sei você, mas que haja esse desejo no seu coração, porque só quem convive com você sabe as áreas vivas que está aí. Só quem convive, às vezes você não vê, mas quem está com você sabe das áreas que você precisa morrer. E é tão bom quando a gente escuta, né, uma crítica construtiva e fala assim: ei, você precisa morrer aí. Mas quando você vai tocar na raposinha, quando você vai tocar naquele pontinho, o que acontece? A carne se ofende. Você acha que a pessoa está falando aquilo porque olha só, falou isso porque está chateado. Não, você não escuta aquilo que Deus está querendo usar, até a mula para falar com você, porque você é duro. Então você precisa entregar o seu coração e dizer: se eu quer matar, mata. Quer quebrar, quebra, mas não me deixa como eu estou. Transforma a minha vida, transforma a minha mente, as minhas emoções, para que eu possa ser melhor para a glória do teu nome. Amém? Posso orar com você? Levanta as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Senhor, eu quero abençoar a todos nós que precisamos desse encontro contigo, esse encontro com a tua presença. Quantos de nós, Pai, olha para nós e não achamos nada para mudar, porque não paramos para ouvir a tua voz, não paramos, Senhor, para escutar o teu Espírito que quer nos revelar aquilo que precisa ser transformado em cada um de nós. Senhor, abre os nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento, revela-te a nós, que não haja dureza em nós, que não haja resistência à tua voz. Senhor, leva-nos na senda do Calvário, leva-nos para uma morte, para que a tua glória desça neste lugar, para que a tua presença se manifeste no meio do teu povo. Pai, no nome de Jesus eu peço por mim, a começar por mim, pela minha casa e pelos meus irmãos. Senhor, nesse mês de setembro, Senhor, desce com o teu poder, ajuda-nos a ir àquele lugar que o Senhor nos espera. Senhor, com aquele mesmo dia quando eu preguei, quando a tua palavra me lembra, Senhor, quando Pedro estava fugindo da crucificação,
Pedro estava indo e o Senhor vindo. E o Senhor disse para ele: Pedro, para onde você vai? E ele estava fugindo e o Senhor Jesus disse para ele: eu estou indo para ser crucificado. E Pedro entendeu que ele tinha que voltar. E quando ele volta, Senhor, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de morrer como o Senhor. Pai, que possamos ter o mesmo coração, não fugir da morte, não fugir daquilo que o Senhor quer fazer, não fugir daquilo que o Senhor quer mudar. Muda-nos, transforma-nos, para que possamos ser, Senhor, um povo, Pai, onde pode receber a Tua manifestação, onde podemos ver a Tua glória em nós, nas nossas casas, nas nossas famílias. Oh, Pai amado, faz a Tua obra em nós, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Última oração sua aqui com Deus. Última oração.